Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e ouvir o Evangelho. Você já teve a experiência de conversar com algumas pessoas e aquelas pessoas não te ouvirem e logo cortarem a sua conversa e você ficar desagradável com aquilo? Ou experiência ruim, não é verdade? Eu fico imaginando, será que nós fazemos isso com Deus também? Será que Deus tenta falar conosco e nós propositalmente ou sem intenção acabamos não deixando Ele falar? Que oração boa seria se nós falássemos com Deus, mas Ele também falasse conosco. E é isso que nós queremos dizer aqui hoje, né? Porque para Paulo, a vida cristã começa em ouvir o Evangelho. Você ouve sobre a vida de Jesus e isso precede a fé. Você que tem fé em Jesus hoje, um dia você não tinha fé, mas você ouviu falar dele. E ao ouvir falar dele, começou o Espírito Santo a agir no seu coração. E eis que hoje você é um homem de fé. Que mistério é esse? Que didática é essa tão necessária para nós, enquanto seres humanos? Usar o sentido da audição, que também tem aqui no seu coração, para escutar Jesus, para escutar sobre Jesus. Foi assim que a gente começou a fé. Eu me lembro que esse negócio de escutar, uma vez, o Batista, que foi o meu formador, lá nos anos 2000, ele falou assim: quem aqui sabe o primeiro mandamento? E a gente foi falando, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele, não, vocês não sabem de nada. Aquilo deixava a gente pé da vida. Então, de repente, ele falava assim, vamos lá no capítulo Marcos 12, 29. Vocês vão aprender, vocês não aprenderam. E aí ele pegava lá, no versículo 29, está escrito assim, o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel. E ali ele fazia toda uma palestra para nós sobre a importância da escuta. Eu lembro até hoje. E como é importante, meu irmão, aquele dia, eu lembro que eu saía daqueles encontros e ali eu ruminava a palavra de Deus, louco de vontade de escutar mais esse Deus. E se Jesus falava assim que nós devíamos ouvir, olha o que São Paulo fala lá em Romanos 10, 14. Ele fala assim, como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão falar se não houver quem pregue? E aqui nessa passagem eu fico imaginando assim, quantas pessoas que escutaram essa pessoa de Jesus, sobre a vida de Jesus, e tiveram as suas vidas transformadas. Eu fui assim. Os santos da nossa devoção, as pessoas que a gente conhece que são de Deus, todos eles passaram por esse processo de um dia frear essa agitação que vira em torno de nós, e acalmar e escutar Jesus. Quantas transformações aconteceram aí. Prado Flores, um teólogo mexicano, ele diz assim sobre a escuta: qualquer palavra de Jesus que escutemos molda de tal forma a nossa maneira de pensar que determina depois a nossa maneira de ser e atuar no mundo. E não foi assim? Quantas pessoas que eram e atuavam no mundo de uma maneira assim, distante de Deus, que incomodava, era um terror. Mas ao escutar Jesus, molda a maneira de pensar. A pessoa vai fazendo aquela renovação da mente da pessoa. Ele pensa que aquilo que ele fazia era, e não é nada daquilo. Ele muda, ele começa a agir diferente. E as pessoas que estão em volta falam, rapaz, aconteceu alguma coisa com esse cidadão aí. O que será que aconteceu? E o Evangelho de Jesus é assim. Quando você escuta, ao mesmo tempo você está percebendo que essa luz que é Jesus ilumina muitas trevas que estão no seu coração. E quantas conversões vão acontecendo, não é verdade? Escutar, ouvir é muito necessário também para progredir no cristianismo. Gente, quantas pessoas nós conhecemos que conheceram, que tiveram uma experiência extraordinária de Jesus, que receberam curas, que receberam milagres, mas as pessoas não caminham com Jesus. As pessoas deixaram de ouvir Jesus. Então as pessoas, você percebe isso por hábitos, você percebe isso por vícios, você percebe isso por diversas maneiras. A pessoa está mais ouvindo hoje o espírito do mundo, que sugere distanciamento de Deus através de práticas, num primeiro momento, muito agradáveis, mas que num segundo momento, num terceiro momento, estão distanciando você de Jesus. E é claro, quantas pessoas que começaram bem, avançando passos na sua conversão. Por quê? Porque escutavam Jesus.
E de repente a pessoa não continuou nesse progresso, mas não há por que você parar de escutar Jesus. Há muito que crescer em Jesus. Há muito que crescer em Jesus. Todo ramo que não está em Jesus seca, gente. Seca. E aí eu fico pensando, né? Se muitas vezes nós deixamos de escutar conselho dos nossos pais ou de outras pessoas mais maduras que nós e nos arrependemos disso, que dirá deixar de escutar Jesus, gente? Ele que é a verdade. E qual é, então, o papel do Espírito Santo nesse ouvir o Evangelho? Olha que Gordon Fee fala. Ele diz assim: o Espírito Santo age retirando o véu que impede as pessoas de contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo e, consequentemente, de serem transformados à sua imagem e semelhança. Né, gente? Nós estamos... Há tantas conversões inacreditáveis que nós ouvimos, não é? Eu mesmo, quando eu paro para pensar na vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho hoje, com Jesus a minha vida é muito mais feliz. Hoje eu tento buscar essa conversão no meu dia a dia com muita luta. Às vezes caio, outras vezes levanto. E muitas vezes eu estou levantando, não posso parar. E nesse cair e levantar eu também vou percebendo progressões em mim. Mas quando eu também olho para a vida de São Paulo, de São Francisco, dos santos, eu olho a vida para os irmãos que eu tenho na fé e vejo aquilo que eles foram e aquilo que eles são hoje, eu fico pensando, nossa, quanta transformação, como que pode haver tanta transformação, gente? E eu fico pensando que esse Espírito Santo um dia desvendou nossos olhos para esse Jesus. Esse Jesus é o único que consegue fazer tantas transformações assim. Não é verdade? Ele é o único que consegue. Você que já se transformou na sua vida, você que já percebeu essa ação desse Jesus, sabe do que eu estou dizendo. Você sabe o dia que o Espírito Santo desvendou os teus olhos e você olhou a primeira vez para esse homem aqui e ele tocou profundamente no seu coração, como tocou no meu. E esse Espírito Santo que faz a gente contemplar a glória de Deus, esse Deus que nos ama tanto, gente. E essa glória de Deus, às vezes a gente confunde com a glória humana, né? Pessoas que têm muitos bens, pessoas que têm aquele currículo enorme, pessoas que têm diversas propriedades, a gente pensa, nossa, que cara glorioso. Quando na verdade a grande glória está aqui nesse Deus que nos ama. E apesar de criar tudo, saber tudo, ser onisciente, conhecer tudo, ter todo o poder, ser onipotente, Ele olha para mim, para você, nós que somos pecadores, e ainda vê em nós uma predileção especial. Olha para nós com predileção. E o Espírito Santo fez isso com nós. Ele abre, ele desvenda os nossos olhos para contemplar quem é esse Jesus. O próprio Evangelho, gente, quantas vezes a gente viu nas passagens bíblicas e como é importante a gente voltar a ler a Bíblia para reviver de novo isso, ver as conversões que aconteceram só de se encontrar com Jesus. Zaqueu, por exemplo, gente, Jesus olhou para lá naquela árvore, Zaqueu lá, desce daí, Zaqueu. No versículo seguinte fala que Jesus fala, hoje a salvação entrou na sua casa. Obviamente que até descer daquela árvore e até no finalzinho daquela janta onde Jesus profere essas palavras, com certeza Jesus conversou com Zaqueu e Zaqueu experimentou essa glória. E ao mesmo tempo o Espírito Santo foi desvendando os olhos daquele Zaqueu, de tal forma que Zaqueu falou para Jesus, Jesus, a quem eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. Gente, nós estamos falando de um homem que servia ao dinheiro. E encontrou com Jesus e mudou de vida. Quantas pessoas nós conhecemos que passou por isso, né? Como nós precisamos voltar a escutar a palavra de Deus. Voltar, através dessa escuta, reviver essa ação do Espírito Santo que desvenda o nosso olhar para cada versículo que a Bíblia tem e nos faz perceber uma palavra nova ali. É tão interessante isso, essa força redentora que há em Jesus e que nós percebemos pelo desvendar do Espírito Santo em nós. Esse Jesus que nos ama profundamente. São João Paulo II falava assim, nos recorda numa carta que ele escreveu chamada Rico em Misericórdia. Ele, no parágrafo 2, coloca assim, e deste modo que, em Cristo, Deus se torna particularmente visível. O Deus que é amor, agora está encarnado e personificado na pessoa de Jesus,
Quem vê Jesus vê o Pai. Não é? Quando a gente lembra de Filipe perguntando para Jesus, eu fico imaginando Filipe, sabe, gente? As experiências que aqueles discípulos tinham, fazia o coração deles saltitar de tanto amor, assim, que daí chegou, Filipe falou assim, vamos falar para Jesus o seguinte, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus vai lá e fala para ele, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco que você não entendeu? Quem me vê vê o Pai. É o que São João Paulo está falando aqui, gente. Esse Deus que é o amor agora está encarnado e personificado na pessoa de Jesus. E nós só vamos perceber isso, o Espírito Santo desvendar os nossos olhos a cada vez que nós nos voltamos na oração e a cada vez que a gente escuta o Evangelho. Santa Catarina de Sena, a contemplar esse Jesus, ela deixa um versículo tão precioso que a gente quer terminar com esse versículo. Ela diz assim, dei-vos uma grandeza maior que a dos anjos, pois uni a divindade, esse Deus, a natureza humana, que é Jesus, e não a natureza angelical, que é a dos anjos. Olha que grandeza que nós temos. Por ser humano, Deus podia se tornar anjo. Se tornou humano para que você, ser humano, como eu, pudesse escutar o Deus que se encarnou. E esse Deus que se encarnou veio para nos amar e veio para nos salvar. Vamos terminar aqui com uma oração aqui do Espírito Santo e coloca a mão no seu coração, meu irmão. Coloca nas mãos de Jesus agora toda a necessidade que você tem de escutar mais a Jesus, de ouvir mais a Jesus. Que Jesus possa encontrar corações abertos. Todo coração que ouvir aqui esse vídeo possa se abrir ao Senhor, de tal forma que o seu coração seja como o coração de Zaqueu, desejoso de ser transformado à imagem desse Jesus. Oremos. Vinde, Espírito Santo, fazei de nós vossa habitação permanente. Ficai sempre conosco, abrasai-nos com o fogo do vosso amor e revelai o profundo do nosso ser, o Senhor Jesus Cristo, presente no meio de nós. Dai-nos o entendimento da palavra de Deus e ensinai, Espírito Santo, todas as coisas para nós. Trazei sempre à nossa memória, nos momentos oportunos, tudo aquilo que Jesus disse e ensinou. Ó bendito Espírito Santo, queirais dispor-nos ao bem e conceder-nos que cumpramos sempre com alegria a vontade de Deus. Transformai-nos e realizai vós mesmo em nós tudo aquilo que vos é agradável. Por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Irmão, fica com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.